paz do Senhor. Eu sempre começo com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque não sei o momento que você vai tirar um tempo para ouvir. Se eu sinto no meu coração de mandar, de transmitir algo que o Senhor tem falado ao meu coração, é porque eu sinto de mandar para as pessoas que o Senhor toca no meu coração e eu sinto que algum tempo você vai tirar para ouvir. As pessoas andam muito corrida, o tempo está curto e elas não se encontram mais tempo para nada, nem mesmo para pegar no celular para te mandar. Tá tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É muito raro isso acontecer. Os acontecimentos dos últimos tempos que estamos vivendo nessa terra e vivenciando, você vai sempre ouvir eu falar isso, porque é o real. As pessoas estão se esquecendo que existe um outro alguém. E às vezes elas estão tão preocupadas, sim, temos que nos preocupar com nós, com nossa casa, nossa família. Mas nós que temos o amor do Espírito Santo, que a palavra diz que amar o próximo como a si próprio, é difícil a gente ver isso hoje em dia, porque na realidade o amor se esfriou. As pessoas não estão mais preocupadas com o outro. O dia a dia está tão corrido, as horas parecem que estão tão corridas, os dias estão se abreviando, parece que ontem foi sábado. Às vezes a gente está tão cansado que parece que está demorando de chegar ao final de semana, mas não, está chegando tão rápido, tudo está passando tão rápido, mas ainda isso não faz com que você deixe de lembrar de alguém. Talvez esse alguém só quer ouvir o seu bom dia, para entender que está sendo lembrado por você. Talvez esse alguém está passando por alguma coisa que você também tem os seus problemas e não vai poder ajudar esse alguém. Mas talvez uma palavra sua, levanta, Deus é contigo, você já está fazendo muito. Não se esqueça disso. Não deixe que o amor de Deus, eu costumo falar que é o amor de Deus, porque aquele que ainda tem o amor, o temor ao Espírito Santo, ele não se esquece do próximo. Ainda que ele não possa resolver o problema do próximo, mas ele tá ali, dizendo, tô aqui, viu? Precisar conversar, eu tô aqui. A vida é corrida, tenho trabalho, tenho família, mas eu tô aqui. Nem que seja para te ouvir. Se eu não puder te falar nada, eu estou para ouvir você. Se eu não tiver palavras, eu tenho um abraço para te dar e te dizer, tamo junto. Orando juntamente com você, unindo a tua força. Tá sem força? Mas às vezes eu também tô passando por alguma coisa que a minha força pode até estar pequena, mas eu vou unir a minha com a tua e ela vai transbordar. E o Senhor vai entrar nessa situação e vai agir. Ouve essa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Essa semana, no comecinho assim da semana, eu estava no meu trabalho. Foi no sábado passado. Eu fui trabalhar e aí eu entrar dentro daquele ensaque, eu comecei a lembrar de um hino na minha mente. Eu não sei cantar ele todo, mas ele começou na minha mente, temer porque se está guardado naquele que nunca perdeu batalha. E aí esse hino, fui pegar meus materiais de trabalho e o hino na minha mente. Comecei a trabalhar e o hino na minha mente. Você já passou por isso? Ou uma música ou qualquer coisa que vem na sua mente e não sai por nada. E aí eu tentava lembrar de outro hino e não conseguia o hino na minha mente.
até a hora que acabou o expediente, que eu entrei para dentro do ônibus, o hino na minha mente. Eu disse: Jesus, é um hino lindo, verdadeiro, que está falando comigo. Mas o que o Senhor quer transmitir através desse hino para mim? Algo o Senhor quer falar comigo através desse hino. Aí eu tentava louvar dentro do meu pensamento ali, né? Porque estava dentro do ônibus. E ali no meu pensamento eu tentava cantar outro hino, né? Que era a geração eleita, né? Mas aí o hino vinha na minha mente: temer por quê? Se estou guardado nos braços daquele que nunca perdeu batalha. Aí o Senhor começou a falar comigo através desse hino. E aí eu meditando aqui, falando com Deus, e naquele mesmo dia, quando eu cheguei em casa, o Senhor falou para mim assim: olha, filha, eu estou falando contigo primeiro. E tu vai entender o que eu quero falar contigo. Mas tu vai orar e pedir uma palavra para mim, porque através desse hino e sobre essa palavra, eu quero falar ao teu coração, mas quero que tu transmite para alguém, porque o Senhor quer falar com alguém. E naquele mesmo dia aconteceu uma situação que não foi comigo nem com ninguém da minha família, mas foi com alguém que eu conhecia, que eu conheço. E aquilo me abalou muito. Não precisa falar o que é, mas eu fiquei muito abalada. Mas orando ao Senhor, intercedendo. E aí, no outro dia, através da preocupação que eu tive, do que aconteceu, o Senhor me deu uma outra palavra que eu transmiti, eu enviei. Só que aí o Senhor falou comigo: não esquece do que eu falei contigo através desse hino e da palavra que eu dei para que você meditasse e você fosse o canal, apenas abrisse a sua boca e falasse aquilo que eu transmiti para você, que eu falei contigo. Porque tem alguém do outro lado que precisa ouvir. E eu quero falar com esse alguém. Tá ocupado? Trabalhou a semana toda? Talvez... é muito longo essa mensagem. Quantas coisas você tem perdido, ouvindo e vendo? Tem edificado a tua vida? Mas a palavra de Deus, não importa de onde vem. Talvez porque sou pequena. Mas quando ela vem de dentro para fora, e quando a gente sente que o Espírito Santo, ele brada dentro do nosso coração e ele fala conosco, pode ter certeza que nem que seja com uma pessoa, o Senhor vai falar. Você tem tempo, sim. As pessoas estão andando muito sem tempo. Mas se ela quiser, ela sempre encontra um tempinho para aquilo que convém. E não deixa de encontrar um tempo para você ouvir aquilo que edifica a tua alma. Aquilo que te dá motivação para você conseguir prosseguir no meio da diversidade que estamos vivendo, em meio desse tempo difícil. E não vou ser hipócrita de dizer para você que vai melhorar. Mas eu tenho a convicção que se você confiar no Deus que tudo pode, Ele cuida de você e dos teus. E Ele tem socorro. Ele pode até permitir nós passar por momentos. Mas Ele está lhe dizendo, eu não te deixarei. E eu tenho porta de escape para ti. Então, sem mais demora, eu quero que você ouve essa mensagem que o Senhor falou comigo. Mas tem alguém talvez que você conhece
que está desacreditado, desanimado, não tem mais esperança, transmite para esse alguém. Eu tenho visto esses dias no meu trabalho pessoas que eu nem tenho amizade chegar em mim e falar: nossa, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando, mas mal ela sabe os meus passares também. Mas às vezes o Senhor fala assim: ó filha, tem momento que tu diz que está precisando de uma palavra de alguém e até de um abraço. Porque o momento que tu está atravessando talvez está difícil. Mas tem alguém chegando até ti dizendo: Fabiana, você pode me dar uma palavra? E às vezes tu fala: Senhor, o que eu vou falar para essa pessoa? Tu sabe como eu tô. Mas aí o Senhor branda no meu coração e diz: olha, eu te conheço e eu sei como tu estás. Mas eu te chamei para fazer a diferença. E quando tu pode achar que tu não tem nada, que tu só tá ali com um sentimento de preocupação por algo que tu tá passando, mas tem alguém que olhou para ti e sentiu que você tem uma palavra para dar para ela. E talvez dentro de ti tu tá dizendo: Senhor, o que eu vou falar? Apenas abre a tua boca, diminua, desça e não te preocupes, porque eu colocarei as palavras certas. E através, quando tu abrir a boca e der ouvido à minha voz, tu verás que enquanto tu der uma palavra para alguém que chegou até ti pedindo socorro, eu estou cuidando de ti, eu estou cuidando dos teus, eu estou agindo naquela causa que talvez tu está no limite. E é assim que Deus tem feito. Não é diferente na tua vida. Talvez como eu, tu se sente pequeno, tu não sabe falar, tu não sabe de nada, mas Deus te chamou para ser diferente. Abra a boca, diminua e deixa que Ele cresça através da tua vida. Mas usa a tua boca para dar uma palavra de paz, de conforto, de ânimo, de esperança para alguém que precisa. Ouça essa mensagem. Eu costumo dizer que é uma palavra que o Senhor me dá, mas eu não sei pregar, não sei falar, mas através dessa palavra, o Senhor, Ele começa a falar na minha boca. Talvez eu até escrevo aqui aquilo que o Senhor comecei a entender, mas às vezes nada daquilo que eu escrevi. O Senhor começa a desvendar algo e aí eu transmito aquilo que o Senhor fala para mim. Aquilo que o Senhor toca no meu coração, na minha alma, porque primeiro o Senhor toca em mim, Ele fala comigo. Eu só sou a boca que Ele usa, mas Ele fala comigo primeiro. E eu tenho visto que Ele tem falado com alguém. Quantas pessoas esse dia no meu serviço, eu falei: mas eu não te mandei, eu nem tenho seu número, mas alguém enviou para mim. E o momento que eu estava passando, só Deus sabe. E quando eu ouvi aquela palavra da sua boca, Deus te usando, nossa, eu senti paz. Eu falei: amém. Mas você não tem que me agradecer. Agradeça a Ele, porque a honra e a glória não é minha, é apenas dele. Então, envia para alguém que você conhece. Eu creio que dê ouvido só a palavra, só aquilo que Deus fala. Não olha para mim não, que eu sou falha. Sou imperfeita. Mas o meu Deus, Ele é fiel. Tem alguém precisando ouvir algo do Senhor. É tempo de falar com Deus, é tempo de ouvir a palavra, é tempo de se render aos pés do Espírito Santo, é tempo de deixar de olhar para A, para B e olhar para o alvo. Porque se ficamos olhando para tantas coisas, fulano tá errado, fulano tá isso, fulano tá aquilo, fulano me olhou desse jeito, para que buscar, para que servir? Faça por você, pela tua casa, para morar lá
nas mansões, não é de qualquer jeito que vamos entrar. Temos que reconhecer. Quando apontamos algo para alguém, vamos apontar para nós, que nós também temos que mudar para garantir o nosso galardão. E não vai ter dores, não vai ter choro, não vai ter pranto, vai ser alegria. Sem mais demoras, né? Porque eu quero que você medita e ouça sim. E abra os ouvidos, leia a palavra. Leia, vá lá em Provérbios. Eu gosto sempre de falar. Leia, não por ler. Leia e medite e procure entender o que através dessas linhas escritas, o que Deus quer revelar para você. Algo Ele quer. Então, através desse hino, que o toque de fundo está aqui tocando, eu coloquei o toque de fundo deste hino. E aí eu pesquisei ele aqui, e o hino, ó Deus provedor, Jeová Jiré, o fogo não me queima, nas águas não me vou afundar, pois está comigo, não estou sozinho. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque, essa é a palavra que frisava na minha mente naquele momento que não saía esse hino da minha mente. Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, e eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não me vou afundar, pois está comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se estou guardado, por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. A tempestade e o vento forte não vão mudar, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não rouba minha fé e não vai em ti, meu Deus, não vão roubar a minha fé. O que tem roubado? O Senhor está falando aqui várias vezes, temer porque se eu estou guardado, se a minha casa está guardada, meus filhos, a minha família está guardada no esconderijo, nos braços daquele que não perde batalha. Se eu querer agir com a minha força, ou querer confiar em alguém que eu acho que pode fazer por mim, esse alguém pode falhar, eu posso falhar. Mas se eu confiar naquele que não perde batalha, pode o vento soprar, pode a tempestade virar um mar revolto.
E em Provérbios 3, 5 e 6, ensina a importância de confiar em Deus acima de tudo e reconhecê-lo em todos os caminhos. A mensagem é de confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar na própria inteligência. O que Deus irá endireitar as nossas veredas se reconhecemos em tudo que fazemos. Confie, 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Este versículo enfatiza a importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos compreendentemente sua vontade ou os caminhos que ele nos conduz. Recomendar-nos a nós apoiar na nossa própria sabedoria ou intuição, mas depender de Deus para nos guiar. Em quem temos nos apoiado? Em quem temos confiado? Em quem temos colocado a nossa total confiança? No homem? Em um amigo? Deus, ele prepara pessoas maravilhosas para nos dar um conselho. Sim, Deus não nos deixa desamparada. Uma que ele está conosco todo momento. Nós que deixamos de enxergar e só ver a dificuldade, o problema, de só ver a situação difícil, às vezes perdemos alguém querido e não entendemos, porque nós sabemos da convicção que esse mundo nós não vamos ficar para sempre. Ou nós vamos perder alguém. Mas será se estamos preparados? Essa é a pergunta. Eu pergunto para mim, Jesus, me prepara, porque eu não estou preparada. Eu já perdi pessoas que eu sei que foi o Senhor que permitiu e recolheu. E antes disso o Senhor falou comigo, mas doeu. Porque se fosse por mim, estaria aqui até hoje. Mas é a convicção que nós temos que não vamos ficar para a semente. Mas dói. É muito doloroso. Mas o Senhor está falando, o que o Senhor falou ao meu coração, eu quero passar para você. Esse hino, ele frisava na minha mente, tinha momento que eu dizia, Senhor, o hino é lindo, eu sei que tu tá falando comigo, mas Jesus, sabe quando uma coisa fica na sua mente que não para? E aí eu tentava ir, geração eleita, e aí não, o hino vinha, aí eu falei, Senhor, algo o Senhor quer falar comigo através desse hino. Pode falar, Jesus, me faz entender. E ele disse assim, olha filha, por que tu tá temendo? Por que tu tem temido? Por que tu tem temido as aflições, as perseguições, as percas, as desilusões que tu tem enfrentado, as falsidades que tem atravessado no teu caminho, de tu ter confiado, acreditado e de repente, do nada, desapareceu. E tu tem perguntado para mim, Senhor, por quê? Mas filha, por que tu tá temendo? Porque eu vejo que tu não vê. Eu conheço o profundo, o oculto, aonde tu não conhece. Os pensamentos eu sondo. Eu sei quando é verdade, quando não é. E é bom
até o momento que eu permitir. Lá na frente eu sei como vai ser. Então, tem momento que eu permito algumas situações, ainda que tu não entendas. Isso Deus está falando comigo, mas está falando com você que está me ouvindo. Às vezes a gente se doa demais. A gente se doa de uma tal maneira que é de coração. Só que eu quero dizer para você, não se doa esperando em troca retribuição da mesma forma que você é, porque você pode se decepcionar. Continue sendo o que você é, honesto. Falho, você falha também. Você erra também, mas saiba reconhecer o teu erro. Saiba entender quando não agradou a Deus e quando não agradou alguém que você gosta. Mas o Senhor está falando assim, por que tem temido? As diversidades, as lutas. O inimigo está de olho em mim, você, na tua casa, na tua família, 24 horas. Mas às vezes tu tem passado por situações e muitas das vezes tu entendes da palavra, tu sabes o que Deus fala contigo, mas tu tem olhado para a diversidade e para a luta. Eu tô falando comigo. Aqui eu quero transmitir algo que o Senhor falou comigo através desse hino. Por que estamos temendo se nós estamos guardados no esconderijo daquele que não nos deixa? O Senhor está falando comigo e com você. Nós vamos viver tempos difíceis nessa terra. Mas é para confiar, é para acreditar. Não é para perder a tua coroa. Vai ter momento que vai doer. A sua alma vai sangrar. Mas se você ficar olhando somente para isso, você vai se entregar. E o Senhor está dizendo, olha, eu estou contigo até nos piores momentos da tua vida. Olha para mim, me busca, confia. Por que tanto desespero na tua alma? Às vezes tu se encontra vazia, sem esperança. Tu procura um amigo, muitas das vezes tu não encontra, mas às vezes o Senhor está permitindo tu e ele só. Mas o Senhor nunca vai te deixar sozinho, Ele sempre vai preparar alguém. Ele sempre vai enviar alguém para te dar uma palavra, um abraço. Ele sempre vai preparar alguém para ver, olha, eu sei que a tua luta tá grande também. Eu sei que tu tem tua vida. Mas vai lá, o meu filho e minha filha tá precisando de um abraço. Vai lá. Diz pra ele que ele não está só. Diz pra ela confiar naquele que nunca perdeu batalha. Jesus está dizendo pra mim e pra você, temer por quê? Ô Fabiana, por que tanto tu tem temido? Ô Maria, ô João, ou você que tá me ouvindo, por que tu tem temido? Se o Senhor já tinha deixado escrito aqui dentro da sua palavra que ia chegar tempos difíceis e que era para você estar firmado, buscando para se abastecer para quando o momento difícil viesse, ainda que você
se sentisse, será se eu vou conseguir? Você já está abastecido pelo que você tem buscado. Às vezes quando eu falo isso para alguém, quando eu converso com um colega, um amigo, alguém da família, e eu falo assim, não é fácil o que estamos passando. Às vezes dói demais. Às vezes parece que a gente não vai aguentar. Mas é tempo de buscar. E às vezes quando eu tenho passado essa semana, a gente tem que falar um pouco do testemunho da gente. Para fortalecer alguém que está ouvindo a gente, que acha que só é problema, só é luta. Não. Deus é consolador, Deus é amigo, Deus ampara. Se talvez você confiou em alguém que nem ao menos te mandou uma mensagem, nem bom dia, para você se sentir, olha, tem seus problemas, está ocupada, tem sua vida, mas lembrou de me mandar um bom dia. Mas você tem que sempre estar buscando se abastecer, ainda sem força. Esses dias eu passei uns momentos que a gente passa todo dia é luta. Família, é alguém que a gente gosta, é um amigo, é uma perseguição, é no trabalho, no dia a dia, dentro de casa. É muitas coisas. Todo mundo tem problema, mas tem pessoas que só acham que só ela tem problema e o problema dela é maior do que o outro. E aí ela se esquece. E ela procura, às vezes, se afastar do mundo, de todo mundo. E às vezes se acha que alguém se afastou dela. Mas às vezes elas mesmas, devido à sua luta, acham melhor ficar só no seu canto. Deus não fez nós para ficar sozinho. E o nosso melhor amigo é Ele. Mas Ele prepara alguém sim na terra para estar ali junto com a gente dizendo, ó, não posso. Eu não posso fazer por você. Eu também tenho os meus, mas vamos aqui, ó. Estamos juntos. Vamos orar junto, interceder junto. É isso que Deus quer. Deus não quer que você deixe a sua vida, os seus problemas, para ficar enfiado só pensando em resolver o do outro, porque se nós não está podendo resolver o nosso, mas Deus quer que nós nos unimos no clamor, que nós seremos verdadeiros adoradores, amigos, para estar ali juntos, orando. Se for preciso, vamos fazer campanha junto, mas isso vai passar. Se você não tiver uma palavra de conforto para dar, abraça essa pessoa. Ou diz para ela, ó, Deus é contigo, não desanima não, não perca a fé não, isso não é para morte. Mas se você ficar olhando para essa dificuldade, aquele lá vai conseguir o que ele quer, destruir você, destruir sua casa, destruir sua família, os seus projetos, seus sonhos. Mas tem um grande olhando lá do céu e dizendo, oi, filha, filho, estou aqui. Não se esqueça que eu estou contigo. Olha para mim. Temer por quê? Tu tá guardada, tu tá guardado. Deus não desampara, Ele pode até permitir você estar passando por alguma coisa. E às vezes você fala, Deus, não sei se eu vou aguentar. Mas aí você vai lá na palavra, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai falar contigo. E põe teu joelho no chão, se derrama diante dele. E aí, aquele fardo que está pesado, aquela angústia, naquele momento particular que tu teve com o Pai, Ele vai tirar toda aquela dor e você vai sentir um refrigério na alma. E aí você vai estar forte para prosseguir mais um dia
Aí vai vir outras pedradas. Mas aí o Senhor está falando, não temas, que eu estou contigo. O Senhor está falando, temer por quê? Por que está temendo? Por que muitas das vezes eu tenho temido? Como eu ia falar, esses dias eu fiquei muito ruim no trabalho. Porque eu sou uma pessoa que é de mim, não é porque eu quero. Às vezes eu peço para Deus mudar um pouco. Nós devemos se comover com uma dor do outro, porque quem tem o amor de Cristo tem que se comover com todos. Mas às vezes eu pego aquela causa dos outros como se fosse minha, porque eu já tenho as minhas cargas, eu já tenho as minhas dificuldades, eu já tenho os meus problemas, eu já tenho um problema de uma família dali, daqui, eu já tenho os problemas do serviço. E quando eu vejo alguém passar por alguma coisa, o Senhor fala que é pra gente só orar e confiar, porque nós não podemos resolver. Mas eu fico com aquilo na mente, Jesus, ajuda, não deixa, Pai. E aquilo vai, eu tenho uma ansiedade que aquilo vai fazendo eu perder o sono. E aí isso vai mexendo com a minha pressão, vai mexendo com a minha ansiedade. E eu tenho ficado ruim no trabalho, tenho ficado com a pressão baixa. E teve uns momentos que eu passei que até agora eu pergunto para Deus, isso é um testemunho, é algo para você entender o que eu aprendi com uma amiga, que a gente não deve ficar pronunciando o nome do inimigo. Não, nós temos que orar e dizer, Espírito Santo, entra na minha casa, nos meus filhos, na minha vida, nas minhas causas. Mas a gente não pode ficar toda hora, a gente tem que repreender, mas não pronunciando, porque ele está se sentindo afrontado. Mas muitas das vezes ele quer colocar o medo, a depressão, a ansiedade na nossa mente e fazer nós acreditar que não tem mais jeito. Mas ainda que muitas das vezes isso aconteça comigo, eu não fico prostrada, ainda sem força. Me levanto, eu vou para a oração. Às vezes vem no pensamento, não vou lá não, vou ficar em casa, vou orar de casa. Não, eu rompo essa barreira. Sabe por quê? O Senhor está vendo, olha, minha filha não está bem, meu filho não está bem, está passando por um momento difícil. Mas ele está lá, está indo me buscar. É o abastecimento. Quando você está se abastecendo, quando vir o momento difícil que vai vir para todos nós, quando a gente ainda não sai de uma luta, já vem outra, você foi se abastecer. Às vezes você pode até falar, ui, Jesus, eu nem saí de uma prova, já vem outra, será que eu aguento? Aí ele vai dizer, aguenta, porque tu foi me buscar. Mesmo estando difícil e sem força, tu foi lá me buscar. E aí é onde eu te fortaleço, eu te seguro. E mesmo que você diz, Jesus, eu não vou aguentar, eu estou dizendo para você, você vai aguentar porque eu estou te segurando. Não é tu que segura nas minhas mãos, eu estou te segurando, eu te carrego. Eu te carrego pelas minhas mãos. Mas eu não te deixo. E é por isso que através desse hino o Senhor está falando comigo para você temer, porque se tu tem um pai e tu está guardado debaixo do esconderijo dele, quem tem o privilégio de estar guardado debaixo desse esconderijo? Quantos teve essa oportunidade, não deu valor e hoje já não estão mais aqui? Deus deu a chance de várias formas, mas não quis. Disse que não tinha força e hoje não se encontra mais entre nós, mas o Senhor deu a oportunidade para eu e você hoje. E Ele está dizendo, não temas, porque tu estás guardado, a tua casa está guardada, o teu familiar está guardado, os teus filhos.
Enquanto tu tiveres olhando para o Senhor, ainda que esteja doendo a tua alma, o teu coração esteja batido, ainda que a afronta chegou na tua casa, alguém está te afrontando, a doença pode até ter chegado na tua carne, a ansiedade, a depressão está querendo tomar conta da tua alma, mas não vai conseguir. Porque tu tem que declarar, determinar: eu estou guardado, eu estou guardada debaixo das mãos do esconderijo daquele que nunca perdeu a batalha. Mas para de ficar olhando só para a luta, para o problema, achando que só tu tem o problema e o teu é maior do que o outro. Se tu for olhar e analisar o problema de alguém, tu vai ver: o meu é pequeno, eu não quero estar na pele dele. Deus está falando hoje, Ele marcou esse dia para mim e para você. Levanta-te, guerreia mulher, guerreia homem. Tu tá se esquecendo daquele que te formou, que te criou, que deu o filho único. Será se tu que é mãe e pai, tu tem coragem de dar o teu filho para sacrificar por alguém? Eu vou ser sincera, não posso ser hipócrita. Não posso falar uma mentira aqui para você se o meu Deus está vendo dentro de mim. Eu não tenho. A herança que Deus me deu, se alguém falar, ó, dê o seu filho, eu preciso do seu filho e da sua filha, dê, senão você morre. Então pode me matar, porque eu não tenho essa coragem. Mas o meu Deus, o Pai Todo-Poderoso, o teu Deus, o teu Pai Celestial, Ele fez isso não só por mim, mas por você, para hoje eu e você estar aqui. E muitas das vezes a afronta vem, o problema vem e nós quer desistir. Vou desistir. Vou buscar nada, vou joelhar nada, não tenho nem força. Ainda que você não tenha força para abrir a tua boca e clamar, põe teu joelho no chão. Ele entende. Aqui, ó. Você tá me vendo aqui através dessa tela, o meu semblante, a minha expressão. Você pode até olhar para mim e muitas das vezes dizer: Fabiana não tá bem. Algo tá acontecendo com ela. Mas aqui, ó, o profundo, o escondido, o oculto, o secreto. Homem nenhum na terra e nem aquele lá de baixo, ele tem essa liberdade de saber o que se passa aqui dentro de você e no seu pensamento. Ele só vai saber quando você abrir a boca para falar, quando você agir. Então vigie. Vigie no que você fala. Tem algumas coisas que quando vem no nosso pensamento, é melhor nem nós pronunciar. Se for algo que nós sabe que nós falou no impulso do acontecimento, pede perdão para Deus, só Ele viu, só Ele ouviu. Mas não dê legalidade para aquele lá achar que venceu você. Declara que a sua casa pertence a Deus, a sua vida, a sua família. Ei, se hoje eu estou aqui de pé, Ele me deu essa dádiva de mais uma vez me dar essa oportunidade. Eu não sei daqui a alguns minutos. Eu costumo levantar de manhã e dizer para o Senhor: Senhor, não sei como que vai ser o dia. Não sei o que está sendo preparado para a minha vida e para os meus filhos e para a minha família. Não sei qual é a armadilha que preparado, qual é a emboscada. Não sei. Eu não conheço os pensamentos de alguém, o que aquele lá colocou no pensamento de alguém para fazer algo contra a minha vida. Mas eu sei que o Senhor sabe.
Então, Pai, eu estou entregando a minha casa, a minha vida, os meus filhos, a minha família, a minha parentela. Eu estou entregando a vida de cada um diante das tuas mãos. Eu estou entregando as famílias, Senhor, aonde aquele lar tem entrado nos lares para destruir, para ver desunião, separação, para ver jovens aí nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Jesus resgata. Não ore só por você, só pela tua casa, pelo teu problema. Não é obrigado você tomar tantas dores dos outros para adoecer a sua mente, porque você já tem a sua. Eu sou assim, mas estou pedindo para Deus me aquietar, me acalmar. Mas o Senhor está pedindo para que nós oremos um pelos outros. E se comovemos com a dor do outro. Se comover não quer dizer que você vai resolver, mas você vai estar falando assim, ó, tô orando juntamente com você. Saiba que você está na minha oração, a tua causa, a tua casa. Mas o Senhor está falando, temer por quê? Se tu está guardado debaixo das mãos daquele que nunca perdeu batalha, eu posso perder algo, mas talvez Deus permite nós perder alguma coisa e nós se entristece. Mas Deus sabe o porquê. Talvez não era isso que Ele queria de nós e nós ficamos questionando. Não questione, apenas agradeça. Fala, Senhor, eu queria tanto isso, eu queria tanto que isso desse certo. Talvez não é porque não vai dar, talvez não é no momento. Às vezes a gente estamos ansiosos e queremos para ontem. E o Senhor está falando, filho, o tempo é meu, a hora é minha. E quando eu entrar para fazer, eu vou fazer perfeito. Mas às vezes nós insistimos tanto para Deus que Ele diz, meu filho está tão insistindo. Eu estou mostrando para ele que não é o momento, mas eu vou conceder. E não é da maneira que nós esperava. Então, começa a agir diferente. Fala para Senhor, esta causa eu estou entregando nas tuas mãos. Eu preciso de ti, sozinha eu não posso. Aquilo que for para mim fazer, tu vai me dar a direção. Mas o impossível, eu coloco diante de ti. Faz a tua vontade. Se a minha vontade não for a tua vontade, faça a tua vontade. Porque eu sei que ela é melhor do que a minha. Os planos de Deus para mim e para a tua vida é maior do que eu e você imagina. Declara vitória, benção. Se alguma coisa der errado na tua vida, só ora a Deus. Lá na frente Ele vai te fazer entender o porquê. Se você confiou tanto em alguém, você amou e ainda ama esse alguém, e esse alguém por algum motivo decidiu se afastar de você, não guarde mágoa no teu coração. Ainda que você fique triste sem saber nem o motivo, se pelo menos você soubesse o motivo, ainda que não fosse verdade, mas pelo menos você estava sabendo. E quando você não sabe o porquê, dói. Eu digo por mim, mas não fique se alimentando dessa dor. Se essa pessoa está bem e você ama essa pessoa, ainda que dói o seu coração, fique bem por ela. Mas não tema. Nós vamos viver muitas adversidades e é tempo de oração. Eu tenho visto isso muito nas ministrações, quando a gente vai na igreja. Deus tem usado muitos vasos para falar. É tempo de orar, de se achegar diante de Deus, porque tempos difíceis, se nós está vendo, não queira nem imaginar o que está por vir. E para a gente suportar, temos que estar em constante oração, orar pela nossa vida, para Deus nos dar estrutura, orar pela nossa casa, nossos filhos, nossa família, orar pelas vidas, pelas famílias. Dê uma palavra para alguém. Quando você não puder dar e você perceber que essa pessoa não está bem, fala para ela. Não sei o porquê, mas você sabia que eu senti de falar
que você é preciosa, você é precioso, que Jesus te ama tanto. Você não sabe o bem que você vai estar fazendo. Demorei demais, né? Mas é porque Deus queria falar contigo. Fica com essa palavra e essa reflexão. Temer por quê? Deus está cuidando dos teus que está lá longe, porque Ele é de perto e Ele é de longe. Pede para Ele te fortalecer, te abastecer. Não se afaste do Espírito Santo, não. Se achegue até Ele. Vai ter dificuldade? Vai. Mas Ele sempre vai usar uma palavra para te fortalecer. Jesus te ama. Deus é contigo. Não temas. O mundo pode te afastar de você. Até um parente, um ente querido, um amigo que você confia tanto e achava que ele te amava tanto como você, ele pode se afastar de você porque ele decidiu que era melhor para ele. Você pode até doer dentro de você, mas não deixe mágoa entrar no teu coração. Fique feliz por ele, ainda que doa em você de ter acreditado em algo, mas se sinta feliz porque ele está feliz. Esse é o amor de Cristo. E continue orando, intercedendo por cada um deles que se afastou de você. Foi bom até o dia que Deus permitiu. Deus, ele sempre vê lá na frente e ele sabe por trás o que você não sabe. Mas nunca amaldiçoe a vida de ninguém, ainda que ela te fira, ainda que ela te machuque. Você é ser humano, você pode até sentir a raiva no momento que alguém te afronta, te acusa de algo, mas não se alimente disso, porque isso vai machucar você. Libere o perdão e deixa Deus agir ao seu favor. Não temas, porque você está guardado e guardada debaixo das mãos daquele que nunca perdeu a batalha. Deus te abençoe e que o Espírito Santo ele possa transmitir aquilo que eu não pude expressar para você. E esta palavra aqui, ó, ela vai falar contigo. Só preste atenção, não lê. Eu li aqui e pronto. Medita. Cada uma das linhas, Deus está falando algo com você. Ele está revelando algo ao teu coração. Jesus te ama incondicionalmente. Ele perdoa o meu e os teus pecados. Não somos perfeitos, não. Mas a cada dia Ele está dizendo, filha, eu estou contigo. E se tu se arrepender de algo que tu sabe que não me agradou, eu te perdoo, mas não faça novamente. Que a paz do Espírito Santo envolva a tua casa, a tua vida e cada um dos teus e te dê alegria, gozo de viver. Não deixe que a dificuldade faça você dizer, vou desistir de viver. Não. Declare vida aonde você acha que não tem mais. Deus vai te dar uma porta de escape. Quando tu acreditar mais nele e confiar nele. Vai ter momentos que a gente vai estar mais ou menos, vai vir situações que vai nos preocupar, mas nunca se esquecer, ó. Essa palavra fala comigo e contigo. E o meu alvo e o teu alvo é o céu. Lembre disso. A paz do Senhor Jesus. E eu te amo em Cristo Jesus.